né? Tem vários irmãos que estão ouvindo outras mensagens novamente. Eu gostaria de convidar você para fazer isso, a entrar lá, né, e a ouvir novamente, pegar a série inteira, porque o primeiro encontro, o pastor William nos deu um panorama muito interessante sobre a igreja de Éfeso, desde o início, quais as motivações que o apóstolo Paulo estava escrevendo àquela igreja, né? E depois então nós começamos a exposição do texto bíblico em si, e nós separamos algumas perícopas desse texto bíblico, da carta de Paulo a Éfeso, para a gente poder então compartilhar. Nós começamos lá no capítulo 1, no capítulo 1, versículos de 15 a 23, quando Paulo ora pelo pleno conhecimento. Paulo pede ao Senhor que a igreja pudesse ter o pleno conhecimento de Deus. E então nós aprendemos que o pleno conhecimento não é um conhecimento superficial, não é parcial, não é uma ideia introdutória de Deus, mas é ter intimidade com Deus, mente e coração, né? Nós então aprendemos sobre isso. Depois nós mergulhamos 2 semanas sobre igreja, e nós vimos que uma das preocupações do apóstolo Paulo foi também ensinar a igreja em Éfeso sobre isso. E aí nós vimos que crescer em maturidade é ter a consciência que, como igreja, nós precisamos ser edificados em Cristo. Uma igreja edificada em Cristo. E aí nós aprendemos que a igreja de Jesus é um povo que vive em unidade em meio à adversidade e a diversidade. São duas coisas bem diferentes. A igreja de Jesus vive em meio às lutas, às adversidades desse tempo, e ela precisa aprender a viver também a diversidade, porque ela é um lugar onde é judeu, grego, ou seja, ela congrega todas as pessoas. E aí nós aprendemos muito sobre isso. Também vimos sobre a igreja que está baseada em Cristo. E aí na última semana, pastor William então nos abençoou, trazendo a consciência de uma vida comunitária, esta ideia de que a igreja é uma disciplina espiritual. É impossível querer ser cristão e não querer estar envolvido com a igreja. É impossível querer seguir a Cristo e não amar a igreja. Porque Cristo vai voltar aqui somente para uma coisa, para buscar a igreja. Então é impossível viver o cristianismo e a gente não entender a necessidade dessa vida comunitária, de relacionar-se, andar uns com os outros, chorar uns com os outros, caminhar uns com os outros. E nós aprendemos também que a igreja de Cristo Jesus, baseado em Efésios capítulo 4, no versículo 21, quando Paulo vai dizer: esse edifício bem ajustado, ele cresce para o templo santo do Senhor. Ou seja, é uma igreja que vive para fora, tem esse entendimento de alcançar, de ir em busca. Hoje nós chegamos no nosso 5º encontro, e hoje nós vamos avançar um pouco mais, tendo a compreensão que maturidade é estar enraizados em Cristo. Eu trouxe uma imagem que eu gostaria muito que você pudesse olhar esta imagem. A próxima imagem vai traduzir bem um pouco sobre o que nós vamos falar hoje. Eu queria que você gastasse alguns minutos agora, irmão Geraldo, olhando para essa imagem aí, né? Essa bonita imagem. Parece ser um pé de laranja. E aí nós estamos vendo parte deste pé, desta fruteira, e nós estamos também tendo a oportunidade de enxergar as suas raízes. Por que nós estamos estudando Éfeso? Por que nós paramos durante alguns domingos para fazer a exposição bíblica do texto de Éfeso? Porque o assunto maturidade em Éfeso é algo que Paulo trata de maneira coletiva, ensinando que isso é algo que toda a igreja deve almejar, toda a igreja deve crescer em maturidade, e esse é o nosso sonho. E a gente já compreendeu aqui que maturidade não é envelhecer necessariamente. A gente já compreendeu que ser uma igreja madura não é ter todos os dons, porque nós vimos Corinto tinha todos os dons, mas foi chamado de uma igreja imatura.
Então, necessariamente, não são todos os dons. Nós vimos que maturidade espiritual também não é algo almejado apenas por uma pessoa, por um líder, mas, como mencionei, tem que ser almejado por toda a igreja. Maturidade espiritual, alguém já definiu que é ter o caráter de Cristo demonstrado no nosso dia a dia. E aí Paulo disse isso de maneira extraordinária quando ele disse: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Maturidade é querer imitar a Deus em todas as circunstâncias. Mas hoje a gente vai dar mais um passo. E o nosso passo hoje vai partir para cá, ó. Quero te fazer uma pergunta. Como estão as suas raízes? Você que está em casa, eu queria que você parasse por um minuto e respondesse para você mesmo: como estão as raízes da sua jornada, da sua vida? Esta semana, esses dias estudando sobre raízes, teve algumas coisas que eu fiquei impressionado que eu não sabia. E olha que eu sou um caba que venho lá do mato. Tinha noção de algumas coisas, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção esta semana é que 90% das plantas ou das árvores têm as suas raízes com uma profundidade acima de 80 centímetros. E a maioria delas tem as suas raízes maior do que a copa. Interessante isso mexeu comigo. E ser maior do que a copa da árvore pode ser uma chegando até 6 vezes. Às vezes a gente olha uma árvore frondosa e não imagina o que tem ali para baixo. Os especialistas dizem, Railene, que a maioria das árvores tem pelo menos uma vez maior do que sua copa o tamanho das suas raízes. A gente começa pensando, quando a gente para pensar na nossa jornada de vida, que na nossa caminhada, irmã Érica, nós temos muito mais coisas que os outros não conhecem do que aquilo que é aparente. Olha a gente aprendendo com a natureza aí, Rafa. Rafa, tem muito mais coisa na minha vida e na sua vida que ninguém conhece do que aquilo que aparenta ser. Por isso a preocupação de Paulo falar de raízes em Cristo. Digo mais, uma outra informação que me chamou muita atenção é que uma coisa é necessária: a poda também nas raízes. Porque se alguma doença acometer uma árvore, se ela não for tratada, começa por uma raiz e pode perder toda a árvore. Mas sobre poda eu vou falar semana que vem. Semana que vem nós vamos continuar em raízes e eu quero falar sobre poda na próxima semana. A poda das raízes. Mas tem uma outra coisa interessante, Railene. Quanto maior o diâmetro de uma raiz, e quando ela é podada, quanto maior a raiz, e quando podada, mais lento será o processo de recuperação. Vai demorar. É um processo de restauração de toda a árvore. Será se parece com a gente? Tem coisas na nossa vida que, quando tratadas, tem coisas que, quanto mais simples, são rapidamente saradas. Mas tem raízes da nossa alma, do nosso coração, que elas são tão grossas, que quando nós mexemos nela, muitas vezes levaram meses, anos, e tem coisa que até hoje nós não tivemos nem coragem de tratar.
É por isso que o Senhor vai dizer: não deixe nascer no vosso coração nenhuma raiz de amargura. Porque tem raízes que são difíceis de serem tratadas. Agora é interessante que quando se fala sobre raiz, como é que se trata a raiz? E aí eu estava lendo, o tratamento é assim, Rafa: expõe a raiz que precisa ser cortada. Por exemplo, se é essa aqui, você limpa toda a raiz que vai ser cortada. Você precisa expor a raiz que vai ser cortada. Você não corta sem expor, mas quando você expõe, você abre e mostra onde está o problema, e então é cortado somente o problema e salva todo o restante. O que isso tem a ver com a gente, gente? O que isso tem a ver com a gente, irmão Valdinei? O que isso tem a ver com a gente, irmão Josimar? Tem coisas na nossa jornada que, para serem curadas, precisam ser expostas. Vou repetir. Jader, tem coisa na nossa jornada que só serão curadas quando elas forem expostas. O princípio da confissão que nós, os cristãos protestantes, temos, de certa forma, achamos que é doutrina católica e somos equivocados porque é doutrina bíblica. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que orais e sejam o quê? Sarados. Tem coisa na nossa jornada que precisa abrir, confessar, abrir o coração para que trate aquela raiz e seja o quê? Sarado, e não perca a árvore toda. Vou parar por aqui, né, irmão Josimar? O irmão fez técnica agrícola, não, né? O irmão até podia nos dar uma aula aqui, você e o Wilson, que é desta área. O Wilson é agrônomo, né? Mas olha que interessante, tem coisas que precisam ser expostas. Muitas coisas na minha e na sua vida, elas não foram solucionadas, e às vezes se tornam até armadilhas, e nós repetidas vezes caímos. Sabe por quê? Porque nós não usamos o princípio bíblico da confissão. Volto a perguntar: como estão as suas raízes? Queria que você abrisse a sua Bíblia, se ainda não abriu, em Efésios 3, porque nós temos uma aula aqui sobre raízes. E uma coisa interessante, a gente precisa proteger as raízes do ressecamento, né? Se não tiver água, não tem vida. Se não tiver água, não floresce. Assim é a nossa vida. Quando a gente fica sem se alimentar da palavra de Deus, a gente fica seco. Né, Rafa? Então tem muita coisa para a gente aprender com raízes aí, não tem? Abra sua Bíblia então no capítulo 3, nós chegamos ao capítulo 3, né? Olha que interessante, o capítulo 3, Paulo agora, ele começa fazendo uma defesa, e uma defesa muito interessante. A sua defesa, Paulo está mostrando aos gentios que agora em Cristo todos são participantes da promessa. Porque o grande questionamento, principalmente na igreja neotestamentária, um dos problemas desafiadores que a igreja no Novo Testamento enfrentou, foram os judeus que se converteram ao cristianismo e tinham uma concepção que agora o cristianismo era apenas para os judeus. E Paulo então escreve mostrando que a promessa está em Cristo, e todo aquele que crê de todo o coração se torna herdeiro desta promessa, participante do mesmo corpo. Aleluia por isso! Porque na cabeça, principalmente do judeu ali no contexto neotestamentário,
Imagine com toda aquela cosmovisão, nós somos o povo da promessa, mas como pode agora o Rafael, gentio, também ser herdeiro dessa promessa? Como pode o Christian ser herdeiro dessa promessa? Como pode o Fabrício ser herdeiro dessa promessa? Pode, porque agora em Cristo todos são coparticipantes dessa promessa. Aleluia por isso! É para todos, Rafa, ele morreu por todos. E Paulo começa nessa defesa a partir do verso 6, ele vai dizer assim: a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ou seja, agora, Railene, em Cristo, todos nós temos o acesso à graça de Deus. Todos nós podemos ser participantes dessa promessa. Paulo então fala sobre isso, e aí Paulo defende também o seu chamado apostólico. Ele continua defendendo o seu chamado apostólico, e ele fecha esta etapa falando do papel da igreja. Aí a partir do versículo de número 10, eu queria que você acompanhasse, confira na sua Bíblia, pastor tem insistido com isso, confira na sua Bíblia, anote no seu caderno, se possível risque, marque, veja se o que o pastor está falando está aí. Aí no versículo 10 ele diz assim: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de quem? Dos principados e das potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual nós temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Pela multiforme sabedoria de Deus, Paulo vai dizer que a igreja agora, ela vai tornar isso conhecido, e por meio de Cristo nós temos a oportunidade de conhecer mais sobre Deus. Ou seja, em Cristo nós vamos conhecer mais quem é Deus e Ele em nós. E aí nós vamos ver que isso tem uma total ligação com a oração de Paulo no capítulo 1, quando ele pede que eles pudessem ter o quê? Conhecimento de Deus, Rafa, porque nós só imitamos quem nós conhecemos. Enquanto nós não conhecermos a Deus com profundidade, nós não seremos parecidos com Ele. E esta era a preocupação de Paulo, que os irmãos em Éfeso se tornassem parecidos com Deus. Só imita quem conhece. Paulo fecha essa sessão, mas ele abre uma nova, e é aqui que nós vamos parar, e vamos gastar os próximos minutos. Aí a partir do versículo 14 ele diz assim: por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, do qual, olha, Paulo vai dizer, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo estava orando, Rafael, Paulo estava agora novamente se colocando de joelhos, pedindo para que a plenitude de Cristo, para que Cristo habite nos vossos corações com fé, e eles pudessem estar o quê? Arraigados, enraizados, tem uma versão, enraizados, alicerçados em Cristo. Paulo vai orar, irmã Shirley, pedindo que aqueles irmãos e nós, hoje quando lemos isso, possamos ter a nossa vida alicerçados em Cristo. Paulo tinha um desejo, e esse desejo ele transformou em oração, ele transformou em clamor, que aquela igreja pudesse ter o conhecimento de Deus e ter as suas raízes em Deus.
Esse era o desejo de Paulo. Em outras palavras, que Éfeso pudesse conhecer a Deus com profundidade. Conhecer a Deus. Irmãos, eu tenho feito essa oração, que a comunidade Batista Hope conheça a Deus com profundidade. Que nós possamos conhecer a Deus com profundidade. Que a gente conheça a Deus com profundidade. Que a gente não viva um cristianismo raso. Que a gente não viva um cristianismo fajuto nessa geração. É por isso que Paulo, no versículo 17, eu queria que você prestasse bastante atenção. Ele vai dizer, Efésios 3,17: assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Irmãos, ser cheio de Deus. Aqui Paulo está nos ensinando que tem relação com onde estão firmados as nossas raízes. Se as nossas raízes não estão em amor, em Cristo, nós seremos uma árvore que por um momento podemos até ser aparente, nós podemos até ter um tronco bonito, mas mais cedo ou mais tarde, na primeira ventania, ela não vai resistir, porque o que dá sustância a uma árvore, o que permanece, Paulo está usando essa analogia, o que deixa uma árvore de pé, indiferente do seu tamanho, é a força das suas raízes. E Paulo está dizendo, irmãos em Éfeso, estejam enraizados em Cristo, alicerçados em Cristo, porque em qualquer outro lugar que nós botarmos as nossas raízes, mais cedo ou mais tarde elas vão apodrecer e elas não vão frutificar. Se nós achamos que as nossas raízes estão em alguma filosofia, em alguma ideologia, em algum homem, em algum ministério, nós vamos fracassar, porque a primeira oração de Paulo, ela novamente é repetida, que nós tenhamos conhecimento de Deus, e não apenas conhecimento, mas que estejamos alicerçados em Cristo. Agora o que mexe comigo, e essa semana o Senhor falou muito ao meu coração sobre isso. Sabe por quê, irmão Josimar? Raiz é o que ninguém vê. Raiz, Christian, é o que ninguém enxerga. Rafa, o que na nossa vida, quem convive conosco não consegue muitas vezes definir. Vou te dar um exemplo. Motivações do nosso coração. Quantas vezes, Christian, as nossas motivações, Pedro, não são as melhores motivações. Raízes são as nossas motivações. Aqui tem relação com o nível de profundidade da vida cristã. Raízes são que darão sustentação nos ventos fortes. As raízes estão cobertas. E se as nossas raízes forem ruins, irmãos, se elas estiverem podres, em algum momento a árvore vai ruir. Em algum momento a árvore vai tombar. Em algum momento a árvore não vai prosseguir. E é por isso que Paulo está insistindo com a igreja em Éfeso. Não basta ser aparente por fora, não basta ser bonito, não basta ter muitas folhas. É necessário ter raízes em Cristo. Sabe por quê, irmãos? Nós vivemos uma geração onde o aparente muitas vezes tem sido o principal. Muitas vezes nós julgamos o outro, nós julgamos a fé, nós julgamos a idoneidade, nós julgamos alguém por um post. Nós estamos na época das mídias, nós estamos no tempo onde o aparente conta.
onde muitas vezes nós rotulamos alguém pela roupa que ele veste, nós rotulamos alguém pela forma que ele se expressa, nós rotulamos alguém quando na verdade muitas vezes nós não conseguimos enxergar as boas e verdadeiras motivações ou as más motivações de alguém. É por isso que Paulo está dizendo que num processo de maturidade, o que se leva em conta em primeiro lugar não é o visível, mas a prioridade da maturidade é o que não se vê. Aí a pergunta que nós fazemos para cada um de nós, e precisamos parar e perguntar: quem eu sou quando ninguém me vê? Quem eu sou quando ninguém está me enxergando? Quem eu sou quando ninguém está me olhando? É aí que nós saberemos se de fato as nossas raízes estão produtivas com a seiva da vida em Cristo, ou se nós estamos com raízes podres que precisam ser tratadas, que precisam ser mexidas, porque mais cedo ou mais tarde, se nós não tratarmos, meus irmãos, tronco, folhas, frutos têm relação, irmãos, com raízes. Quantas vezes nós conhecemos tantas histórias de árvores que parecem até frondosas, árvores que você passava por ela, ou talvez na sua casa, na sua universidade, onde você estudava, aquela árvore era tão bonita. Eu me lembro lá na faculdade teológica, tinha uma árvore tão bonita, até que veio um vento e puf, derrubou. E aí quando derrubou, nós descobrimos uma coisa: o seu tronco e as suas raízes estavam todos podres. Ela tinha folhas, ela não tinha frutos. Interessante isso, porque por um tempo, ainda quando as raízes estão começando a ficar doentes, ainda se aparecem muitas folhas, mas não tem frutos, ou frutos ruins, mas as folhas estão ali, até que vem o vento. Ela não resiste, o quê? Tomba. Mas se as raízes estiverem saudáveis, olha o que Paulo está dizendo: estando vocês, verso 17, enraizados e alicerçados em amor. Olha que interessante, isto para quê? Ou para com todos os santos, vocês vão compreender o quê? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Nós só vamos conhecer estas 4 dimensões do amor de Deus, que são claras aqui nas Escrituras, se nós estivermos com as nossas raízes em Cristo. Olha que interessante, irmão Geraldo. A Bíblia está dizendo que se eu estiver ligado em Cristo, agora tem um detalhe aí numa expressão paulina, que a gente passa batido por ela, mas ela é digna de nota. Isto para que, sozinho, você possa compreender. É assim que está aí? É assim que está aí, irmãos? Estou cutucando vocês para abrir a Bíblia mesmo, irmãos. Não, aí está assim: isto é para que com todos os santos. A gente não compreende essa dimensão sozinho. Essa dimensão é compreendida quando eu estou com os santos, com a igreja. Ninguém é crente sozinho. Paulo está reforçando isso com eles. Olha, quando vocês estiverem com os santos, e vocês estiverem em primeiro lugar enraizados, quem está enraizado vai querer estar com os santos. Olha a relação: se eu estou enraizado em Cristo, eu quero estar com os santos, e com os santos eu vou compreender estas 4 dimensões do amor de Deus. Quais são elas? A largura do amor de Deus, o comprimento do amor de Deus, a altura do amor de Deus e a profundidade do amor de Deus. A gente não canta assim, irmã Elidiane? Que o amor de Deus é tão grande, é tão largo. Quantos de nós já cantamos quando criança? Qual a base desse cântico? É esse texto.
E esse texto vai dizer, irmão Josimar, que enraizados em Cristo, a primeira coisa que nós vamos entender, sabe o que é? É a largura do amor de Deus. E sabe qual é a largura do amor de Deus, Rafa? A largura do amor de Deus, a extensão desse amor é tão grande, que João vai resumir ela na sua visão, quando ele chega e tem a visão da glória, e ele vai dizer que esse amor é tão grande, que lá estavam pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Olha o tamanho dessa extensão. Isso é a graça de Deus que se expande a todos, porque Ele morreu por todos, e todo aquele que crê, desfruta dessa graça de Deus. Então a largura do amor de Deus é para todos. Se alguém disse a você, a sua vida não tem jeito, a sua vida não tem, nem Deus te quer, isso é mentira. Acho que eu já contei essa história aqui, os irmãos. Um dia eu estava no presídio em Unai, tinha terminado de celebrar o culto. A prisão em Unai era semelhante a esse espaço que nós temos, as celas, onde são as salas aqui ao redor. E eu entrava no meio da grade e pregava. Todas as quintas-feiras nós tínhamos cultos lá. E aí um dia, quando terminou um culto, um detento saiu do fundo da grade e disse assim: pastor, eu tenho uma pergunta para fazer ao senhor. Me disseram que eu não tenho perdão de Deus porque eu matei alguém. Mentiram para ele. O perdão de Deus ele tem, agora ele vai pagar pelo crime que ele cometeu. Todo coração contrito e arrependido encontra perdão no Senhor. Sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele é tão largo, ele é tão largo, a sua extensão é tão grande, que ele vai a toda tribo, língua e nação, a todo aquele que crê. Agora, ao mesmo tempo que ele é tão largo, Paulo vai falar da largura e do comprimento. O amor de Deus vai até onde, irmão Valdinei? De eternidade em eternidade. Não há nada, Rafa, que eu faça de mal que Deus me ame menos. E não há nada que eu faça de bom que Deus vai me amar mais por isso. Sabe por quê? Porque Deus, na sua essência, Ele é amor, Ele me ama. Ele nos ama bondosamente, mesmo sem merecer, porque nós não merecemos nada. Diferente dos pregadores de coach aí que anda dizendo que você é o cara. Nós não somos nada, irmãos, nós somos pecadores caídos. Nós estávamos nos nossos condenados nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas Deus no seu amor, o seu amor é tão grande que nos alcançou, e esse amor vai até quando? Até a eternidade. Agora Paulo fala de quê? Da altura. Porque quando eu estou enraizado em Cristo, sabe o que acontece? A direção da minha visão muda, eu passo a olhar para cima. Uma das coisas que o pecado faz com a gente é olhar para o chão. Nessa jornada trabalhando com pessoas de rua, e já tem alguns anos, você nunca encontrou alguém escravizado pelo vício de cabeça erguida? É assim ou não é? Última ceia de rua que nós entregamos aqui na 3 da Ceilândia. Como é que a gente encontrava as pessoas, irmão Valdinei? Como é que era que nós encontrávamos as pessoas? Ó, assim ó. É assim o homem sem Deus. Ele não tem a visão do alto, mas quando ele conhece o amor de Deus, ele deslumbra aquilo que o salmista diz: eu contemplo a criação, os meus olhos enxergam a grandeza de Deus. Nada, meus irmãos, é tão lindo quanto isso. É por isso que Paulo vai escrever aos Colossenses, irmãos, e esse texto é lindo, quando ele diz: porque vocês, se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de
cima. Buscai as coisas que são do alto, porque Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não desta terra, porque agora vocês estão mortos e a vossa vida está escondida em Cristo. Quem conhece o amor de Deus, olha para cima. Mas só olha para cima quem tem raízes em Cristo. Para cima e para onde, Rafa? Que diz o texto? A altura e a profundidade. O que seria o amor de Deus em profundidade? A gente sempre pensa nele, irmã Benildes, na nossa profundidade relacional. Faz sentido e tem razão. Mas agora você já pensou a profundidade de Deus em você? Deus habitando em você, de tal maneira que vai vivenciar aquilo que as Escrituras diz: ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, é o Senhor que sonda mente e corações, e a profundidade da palavra que o escritor aos Hebreus vai dizer, que ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que ela penetra até a ponto de quê? Dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções. Quando nós estamos aqui, com as nossas raízes em Deus, a palavra vai vir como flecha ao nosso coração, e vai entrar de tão forte que ela vai julgar o quê? A intenção, a motivação. Por que que às vezes as nossas motivações são tão equivocadas? Porque as nossas raízes estão podres. Elas não estão vinculadas a Cristo, ou estão de alguma forma longe do Senhor. Agora eu vou terminar aqui, porque a gente precisa parar por hoje. Olha o que diz o verso 18. Qual é o resultado de tudo isso? Conhecer, Paulo ora para que eles estejam enraizados em Cristo. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa, que ela se explica por ela mesma. A gente não precisa inventar nada. Para que a gente compreenda o quê? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E com isso nós vamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que nós possamos ficar cheios de quê? De quê, irmã Benildes? Da plenitude de Deus. Esta semana eu levei um coro nesse texto. Mas eu levei um couro tão arrochado nesse texto, irmão Valdinei, que eu saí lapiado. Mas eu gosto assim, eu vou apanhando e vou dizendo assim: bate papai, bate mais, porque eu estou gostando, porque eu estou aprendendo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós, como seres humanos, eu digo eu mesmo, quando a Bíblia fala, diz que se nós vivermos isso, nós vamos viver a plenitude de Deus. A gente diz assim: não, mas eu sou tão falho, como é que eu vou viver a plenitude? Já viu que a primeira coisa que a gente joga é a nossa fraqueza e a nossa limitação diante da plenitude de Deus? O que seria plenitude de Deus? Plenitude de Deus tem relação, irmã Elidiane, o que é ser pleno? Tem relação com imagem e semelhança. Quanto mais eu sou pleno de Deus, mais eu serei parecido com Ele. Ou seja, é a restauração daquele Adão que o pecado deformou lá de trás. Ou seja, quanto mais eu tenho de Deus em mim, irmão Valdinei, mais eu serei parecido com o Senhor. As minhas atitudes, o meu dia a dia, o meu falar, o meu agir, aonde eu passar. Ou seja, se as minhas raízes não estão em Cristo, elas estão em outras coisas, o que vai aparecer lá em cima são as outras coisas. Mas se as minhas raízes estão em Deus, eu compreendo a largura, o tamanho, a profundidade, eu entendo a quem é Deus e passo a ser parecido com Ele e vivo a plenitude de Deus. Mas aí o diabo vem e fala assim para mim: você não vai conseguir viver isso. É a primeira coisa que ele fala: você não vai conseguir chegar a esse nível. E você não chega a esse nível.
Você já viu o que é o versículo 20? Olha o que diz o versículo 20. Irmãos, a Bíblia é linda demais. Olha o que diz o versículo 20, irmão Geraldo. Quando Satanás virar e falar assim: Railene, você não vai chegar na plenitude de Deus. Railene, você não vai viver isso. Pedro, você não vai chegar lá, Pedro. Olha o que Paulo diz. Quando a gente achar que é impossível viver a plenitude de Deus, a palavra de Deus vem e diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a esse a glória, a igreja de Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Sabe o que Paulo está dizendo? Que quando nós acharmos que é impossível sermos parecidos com o Senhor, quando nós acharmos que é impossível, de fato, de nós mesmos será impossível, mas se nós estivermos com as nossas raízes em Cristo, nós vamos então viver a plenitude de Deus, e a seiva de Deus, o Espírito de Deus vai soprar sobre nós, e aí sabe o que vai acontecer? Aquilo que era impossível a nós, a Bíblia vai dizer: Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. É uma pena que muitas vezes, e é por isso que eu digo que quando a gente se equivoca, a gente apanha. Quantas vezes eu já usei esse texto, né? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quando a gente usa esse texto, na maioria das vezes a gente usa ele para quê? Olha o equívoco das Escrituras quando a gente pega um texto isolado. Quantas vezes a gente pega esse texto e diz assim: Deus faz infinitamente mais. De fato, Ele tem todo o poder. Mas Paulo aqui está dizendo que o que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos é nos levar a viver a plenitude com Deus, porque não há nada mais importante na nossa jornada do que isso, porque quando nós vivenciarmos a plenitude com Deus, todas as demais coisas nos serão o quê? Acrescentadas. Irmãos, está nos faltando Bíblia, está nos faltando alimento, está nos faltando escritura sagrada. É por isso que a gente corre para lá, movimenta para cá, a gente vai para um lado, vai para o outro, e às vezes tem até uma folhinha bonita, mas não tem fruto, não avança, as pessoas não enxergam Deus em nós. Sabe por quê? Que as nossas raízes estão podres, ou estão doentes. E se nós quisermos viver a maturidade, hoje a gente vai precisar começar a dizer: Deus, mexe nas minhas raízes. Vai doer. Tem nível de raiz aí que vai ter que abrir. Tem nível de raiz que vai ter que mexer. Tem nível de raiz que vai dar uma cutucada para lá, cavar de um lado, mexer do outro. Vai ter nível de raiz que vai ter que cortar. Mas o mais importante é salvar toda a árvore. Aí eu agora quero te perguntar, terminando. Agora vai ser mais fácil você responder, e eu também. Como estão as suas raízes? Aqui, irmãos, esclarece muita coisa na vida cristã. É impossível querer que uma geração tenha fruto, quando na verdade ela só tem folhas. É impossível querer que uma geração frutifique, Léo, se as raízes não estiverem vinculadas a Cristo. Se as raízes não estão em Cristo, tem umas árvores aí que até parecem bonitas, mas elas não têm frutos. Ou ela não tem fruto, que talvez seria a melhor expressão no singular, porque Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando fala de fruto, fala de obras da carne
e fala de fruto do Espírito, não os frutos. Mas eu imagino uma mexerica quando eu penso no fruto do Espírito. Já ensinei para as crianças assim, irmã Elidiane. Cada gomo: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. É impossível ter estas virtudes só que a gente vive uma geração evangélica no Brasil que gosta de apagar a luz, e nada contra. A gente gosta muito do arrepio e do mover, mas a gente esquece um pouco que a vida cristã não é feita só de arrepios e de mover. A vida cristã é feita de lutas, de adversidades. A vida cristã é feita de provações. A vida cristã é feita de dias difíceis. A vida cristã é feita de momentos desafiadores. E esses momentos nós só iremos suportar se nós estivermos enraizados em Cristo. Quero convidar você a ficar de pé. E hoje a oração é: mexe, Senhor, com as minhas raízes. Mexe, Senhor, cura. Há alguma raiz que precisa ser cortada? Próximo domingo eu quero falar sobre poda, irmão Marcos. Tem 4 tipos de podas, e eu quero falar sobre isso. A poda da formação, a poda da limpeza, a poda do crescimento e a poda do livramento. A gente continua na semana que vem. Esta semana eu quero deixar um desafio para você. De amanhã até sábado, eu queria te convidar todos os dias a você ler um capítulo da carta de Paulo a Éfeso. Não precisa ler 2 não, é só um. Segunda-feira você vai ler o primeiro, terça-feira você vai ler o segundo, quarta-feira você vai ler o terceiro, quinta-feira você vai ler o quarto, sexta-feira você vai ler o quinto, e sábado você vai ler o sexto. Você vai conseguir. Satanás vai fazer de tudo para que você não leia. Satanás vai fazer de tudo para que você não tenha esta dimensão na sua vida. Sabe por quê? Porque nós só temos raízes fortalecidas quando nós temos encontro com a palavra. Porque é a palavra que divide e sonda as intenções do nosso coração. Não é isso que a gente acabou de ver? Eu queria que você fechasse seus olhos agora e falasse com o Senhor: Pai, mexe nas minhas raízes. Eu queria que você que está em casa agora aceitasse o desafio de dizer: Pai, mexe com as minhas raízes. Pai, mexe com as minhas raízes. Pai, mexe comigo. Mexe comigo, Senhor. Mexe comigo. Mexe com a minha vida. Mexe, Senhor, com a minha jornada. Tira, Senhor, toda raiz que não está boa. Tira toda raiz, Senhor, que não está frutificando. Tira, Senhor, toda raiz que não te glorifica. Tira, Senhor, me mostra, sonda o meu coração. Se tem alguma coisa, Senhor, que não está na tua vontade, que hoje o Senhor tira. Pai, eu te peço perdão pelas raízes podres, Pai, que muitas vezes eu conservo ainda. Raízes, ó Deus, que não foram confessadas, eu te peço perdão hoje. Senhor, eu te peço hoje que o Senhor mude o nosso coração. Que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, Senhor, nos dê maturidade. Não nos deixe ter uma fé infantil, Senhor. Senhor, uma fé infantil nós só queremos ter naquilo que é dependência. Nós queremos ter uma fé como as crianças naquilo que é a relação e dependência com o Senhor. Pai, mas naquilo que carece de maturidade, Deus nos dá maturidade, não nos permita ser como crianças, Senhor. Senhor, nos dá uma igreja madura, Pai. Senhor, que a comunidade Batista Hope possa amadurecer.
Senhor, nós gostamos das experiências, nós gostamos, Pai, de sentirmos a Tua presença, Pai, mas nós também queremos ter a racionalidade, nós queremos ter uma fé convicta e fundamentada na Tua palavra, nós queremos ter sabedoria, Senhor, nós queremos crescer, Senhor, em relacionamento contigo. Nós queremos ser muito mais, ó Deus, do que um movimento, do que um ajuntamento. Nós queremos ser pessoas, ó Deus, onde a Tua palavra seja vista em nós, o testemunho seja visto em nós. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos ter uma esperança viva, Pai. Deus, se preciso for, nos poda, Senhor. Se preciso for, tira tudo aquilo que não é da Tua vontade. Tira do nosso coração, Senhor, transforma a nossa vida, poda, Senhor, aquilo que precisa ser podado, para que a gente viva a plenitude, Senhor. Nós queremos viver a plenitude, Pai. Nós queremos viver a plenitude, Senhor. Nós queremos viver a plenitude com o Senhor, Pai. Mas isso começa por nossas raízes, Senhor. Tira, Deus, da minha vida, da vida dos meus irmãos, da vida desta igreja, tudo que possa tornar raízes podres entre nós, mas que o Senhor nos dê raízes fortes na Tua palavra, para que sejamos árvores frondosas que glorifiquem ao Senhor, e que o Senhor veja, Pai, o mundo veja a Tua presença em nós. Mexe, Senhor, conosco. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. E é porque o Senhor vive que nós continuamos crendo e acreditando na Tua promessa. Guarda-nos, ó Deus, agora e despede-nos para as nossas casas. Dá-nos uma semana de experiências com a Tua palavra. Dá-nos uma semana de experiências com o Senhor. Pai, abençoa os que estão enfermos. Abençoa, Senhor, os cultos de oração das madrugadas esta semana. Dá-nos prazer da leitura da palavra. Dá-nos sede do Senhor, meu Pai. Dá-nos sede do Senhor. Despede-nos agora, Senhor, e que tenhamos o dom e amor em sexta nesse final de semana. Que esta seja uma semana extraordinária. Guarda os nossos irmãos, Pai, da contaminação com a Covid. Aqueles, ó Deus, que por alguma razão passarem, que o Senhor dê forças para saírem do outro lado, guardados pelo Teu poder. Visita agora a cada um, Senhor. Guarda o Teu povo. E dá-nos, ó Deus, uma semana na Tua presença. Que nós possamos ler a Tua palavra esta semana. Que cada dia possamos ler um capítulo, ó Deus, da carta de Paulo a Éfeso. E que o Senhor fale ao nosso coração de maneira extraordinária, como o Senhor tem falado, Senhor. Nos ensina a ser uma igreja que ama a palavra, Senhor. Nos ensina a ser uma igreja que ama a Tua presença, que Te busque de todo o coração. Despede-nos, ó Deus, com a Tua graça. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça revelada a cada um de nós através do Senhor Jesus e Tuas doces consolações seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém, Senhor. E assim fechamos adorando ao Senhor, porque Ele está vivo.